Salve, salve, galera! Rogério, e aí, Rogério? Revisão. Reta final agora mesmo. Final. De verdade, né? De verdade. Seu nome não é Rubinho não, né? Porque agora é de verdade, né? Agora é de verdade. Ah, tá. Então tá. Eu garanto. Beleza? Igual o cara da Zoa, né? Que eu garanto. Galera, chegamos aí na reta final. Hoje é nosso momento de fazer a revisão geral da unidade 2. Então, aproveita ainda esse momento aí da geografia, que eu tenho certeza, professor, que eles vão sentir falta de nós. Mas vai ser tão rápido, porque já tem geografia de Rondônia. Eles vão sentir falta de nós e da nossa intérprete, top de linha, Aldelinda. Essa é ela, olha só. Ô, galerinha. Então, vamos junto, vamos lá. Bora. Sem mais delongas, vamos lá para o quadro. Aula 23.1, nossa aula de revisão geral da unidade 2. Vamos falar sobre o que falamos na aula 23, né? Que é urbanização no mundo, urbanização mundial, problemas urbanos e também aqui, como é que está a urbanização no Brasil. Falamos sobre o conceito de cidade, hierarquia urbana, região quase não sai, região polarizada, metrópoles e megalópolis e cidades globais. Exatamente. Rogério, município é diferente de cidade. Exatamente. Município é algo maior. Mais abrangente. Exatamente. É isso? Cidade está no município. Muito bem. É isso? Muito bem. Por isso que a gente está colocando aí a primeira informação que é diferente. Porque o município, ele abrange também a área rural. Exatamente. Não é isso? Muito bem. Olha só. Olha o conceito para vocês aqui, ó. Município é formado pelo campo, que é a área rural, que a gente chama, né? E também pela cidade, que é a área urbana. Cidade é a área urbana de um município povoado e estruturada por zonas residenciais, comerciais, industriais. Então, a cidade de Porto Velho, professor Jorge, é somente a parte urbana, certo? É isso aí. Do município de Porto Velho. Beleza. Essa aqui... Muito bonita essa cidade, né? É uma cidade top de linha. Rio de Janeiro. Exatamente. Então, é uma cidade muito urbanizada, dos maiores centros urbanos do Brasil, né? Exatamente. Eu chamo aqui só para ilustrar. Beleza. A Revolução Industrial, somada à centralização da administração do Estado, deu impulso à urbanização. Então, essa urbanização, Rogério, o aluno tem que sempre linkar com industrialização. Muito bem. Urbanização está linkado com industrialização. Exatamente. E essa revolução que a gente está falando aí, né, professor Jorge? A gente está falando, no primeiro momento, de urbanização mundial, né? Então, a primeira fase lá da Revolução Industrial, né? Isso. Deu impulso à urbanização de vastos espaços territoriais, levando à necessidade de criar políticas de planejamento e urbanização, visando sanar problemas habitacionais, sanitários e de deslocamento. Nasce, enfim, as cidades contemporâneas. Muito bem. Bem, quais são os fatores do processo de urbanização? Tem fatores atrativos que ocorrem pela urbanização causado pela atração da população que vem lá do campo para as cidades em busca de maior oferta de emprego gerada pela indústria, além também de quererem melhores condições de renda e melhores condições de vida, Rogério. Muito bem. E os fatores repulsivos ocorrem quando a urbanização acontece pela expulsão ou afastamento da população do campo para as cidades, com uma migração em massa que chamamos de êxodo rural. Migração campo-cidade. Essa migração campo-cidade, ela é repulsiva. Então as pessoas estão saindo de lá não porque elas estão achando bacana, porque elas querem. Geralmente são fatores que acabam por expulsar o homem do campo, como, por exemplo, a concentração de terras, também chamada de concentração fundiária. É isso? Exatamente.
E aí a gente tem mecanização do campo. Muito bem. E temos como fator repulsivo porque essa saída, né, contribuiu para o processo de urbanização do Brasil, né? Falamos durante a aula aí sobre a questão da urbanização por grupo de países. Países capitalistas desenvolvidos, atuais países, foram os primeiros a passar por esse processo de industrialização lá no século XVIII, século XIX também. Lá na metade do século XX, iniciou o processo de industrialização dos países emergentes. E por último, né, professor Jorge, a gente vai ter ainda a urbanização dos países periféricos. Até falei durante a aula que tem países periféricos ainda que nem passaram por seu processo industrial. Beleza? Então, lá no século XVIII, Inglaterra. A partir do século XIX, lembre dos Estados Unidos, lembre lá do Japão, porque a indústria, a partir da Segunda Revolução, se expandiu para fora do continente europeu. Falamos também na aula sobre taxas de urbanização do mundo, professor Jorge, não foi? E analisamos África, Ásia, Europa, América Latina, América do Norte e Oceania, para analisar o percentual da taxa de urbanização a partir de 1950, com previsão até 2030. Uma estimativa, né, Rogério? Exatamente. Quando a gente olha o continente africano, né, professor Jorge, a gente vai observar o quê? Menor taxa de urbanização, seguindo aí da Ásia. Então, Europa, América Latina e América do Norte é onde a gente vai encontrar as maiores taxas de urbanização, professor Jorge. Vamos avançar. Falamos também sobre hierarquia urbana durante a aula. O que é a hierarquia urbana? Essa forma, galera, da organização das cidades, que se estrutura segundo o sistema econômico que determina que as cidades menores costumam depender. Então, essa relação entre cidade maior, cidade menor, cidade de médio porte, é o que a gente vai chamar de hierarquia. Cada um com a sua estrutura, cada uma com a sua função. Inclusive, né, Rogério, você explicou que o esquema clássico, ele era um pouco mais engessado. Exatamente. Ele obedecia exatamente essa hierarquia. Exato. A vila se comunicava com a cidade local, que depois para o centro regional, se não resolvesse ia para o metrópole regional, depois para o metrópole nacional. Exatamente. Agora não. O esquema atual, com os níveis e o meio tecnológico que a gente vive, a gente pode se comunicar diretamente com uma metrópole nacional, por exemplo. Não é isso? Exatamente. Principalmente por conta do avanço aí das telecomunicações e os meios de transporte. Isso, e da informática. Muito bem. Falamos aí na aula também sobre temas importantes, né? Palavras-chave do processo de urbanização no mundo: cidades globais, megacidades, metrópoles, megalópolis e conurbação. Então, cidades globais são cidades reconhecidas mundialmente pela sua estrutura econômica, pela oferta de serviços, que exercem influência não somente no seu território como país, mas a nível mundial, onde geralmente concentram grandes marcas multinacionais e também os grandes centros financeiros mundiais, como as bolsas de valores. Bolsa de valores que estão lá em Nova York. São Paulo, né? São Paulo, Tóquio, exatamente. Falamos também sobre megacidades, que megacidades são cidades que possuem mais de 10 milhões de habitantes, e essas megacidades, falamos durante a aula, que estão localizadas principalmente nos países subdesenvolvidos. Temos megacidades nos países desenvolvidos, mas a maioria estão localizadas no mundo subdesenvolvido, porque as taxas de natalidade e fecundidade ainda são altas no mundo subdesenvolvido. Falamos sobre metrópoles, né, professor Jorge? Estrutura de cidades a nível nacional e também que exerce grande influência no seu território pela sua estrutura mais avançada no campo industrial, tecnológico e econômico. Megalópolis também foi falado durante a aula, que é a junção, união, né, conurbação de duas metrópoles, formando uma grande área chamada de megalópole. E, conurbação. Para fechar, você acabou de falar a palavra conurbação, que é a conurbação,
é esse exemplo que a gente está dando aqui, ó. Você tem uma área urbana, uma cidade A e uma cidade B. A área conurbada é a área C. É essa integração, essa junção, esse encontro da cidade A e B. Às vezes tão conurbada e já tão urbanizada que não dá mais de saber quem é a cidade A ou B. A gente está dividido só por uma rua. Muito bem. Beleza? Fechou. Próximo. Beleza. É aí, problemas urbanos. Vamos para a aula 21. Problemas urbanos aí, nós falamos, o Rogério explicou aí sobre macrocefalia urbana, mobilidade urbana, gentrificação e poluição urbana, Rogério. Então, a macrocefalia urbana, esse problema acontece em várias partes do mundo, principalmente do mundo subdesenvolvido, onde teve seu processo de urbanização intenso, sem qualquer planejamento, e aí as cidades acabam crescendo de forma desordenada. Então, o conceito de macrocefalia ou macrocefalismo que eu falei para vocês, que pode ser chamada também lá no Enem, no vestibular, é o crescimento desordenado das cidades, sem estrutura sanitária, sem estrutura habitacional, violência, tudo isso representa o que chamamos de macrocefalia urbana. E aí, tá aqui, ó, mais informações. Macrocefalia urbana, desemprego, violência urbana, a segregação social e a periferia, né, professor Jorge? Isso. Periferia e segregação social são termos que estão próximos um do outro, não? Né? São interligados, Exatamente. Né? Porque a área periférica geralmente já parece muito com essa segregação social. E é nessa periferia que acontece muito da violência urbana, não é isso? Desencadeado, às vezes, principalmente pelo desemprego, pessoas têm oportunidades, então vai acontecendo esses problemas de forma como se fosse um efeito dominó. Muito bem, É exatamente. Isso? Essa é a macrocefalia urbana. Então, olha só, a maior parte das grandes cidades vem encontrando dificuldade para desenvolver tudo isso que eu falei, ó. E a gente agora vai falar um pouquinho também sobre a questão da mobilidade urbana, né? Então, é um problema enfrentado hoje nos grandes centros, ó, congestionamento, excesso de pedestres em áreas centrais, muitas das vezes a falta de estrutura de calçadas, tudo isso, veículos demais na cidade, né, professor Jorge? A questão do transporte público, que às vezes tem uma concentração em uma única modalidade, que seria, por exemplo, o ônibus. Então, as cidades hoje sofrem também por conta desta mobilidade urbana. Falamos na aula sobre essa representação, né, professor Jorge, falando sobre a mobilidade, a relação da mobilidade e a poluição atmosférica, né? Isso, e falamos também sobre a questão de a gente buscar lhe dar informações para lhe fazer você tomar decisões conscientes, né? Exatamente. Sobre o que seria o mais adequado. Exato. Adequado, né? Porque muitos carros, muitos veículos automotores que requerem queima de combustível fóssil vai impactar a atmosfera de forma negativa, né? Exatamente. Vamos lá? Falamos também sobre gentrificação durante a aula, que é o processo de modificação do espaço urbano, em que as áreas periféricas são remodeladas, o que passa por transformações, por estruturação e tornam-se áreas comerciais, áreas mais nobres, e aquela antiga população acaba se deslocando daquela área. E a poluição urbana? Essa poluição urbana está relacionada ao lixo urbano, é um dos maiores problemas ambientais a nível mundial, Rogério. Muito bem. Todo dia a gente produz lixo. Exatamente. Você produz lixo, eu, a Aldelinda. Tu também produz lixo, Aldelinda? Viu? Todos nós. Só que o que vai fazer com que esse lixo seja menos impactante é o nível de consciência que a gente tem. Exatamente. Não é isso? Se eu for muito consumista, claro que eu vou produzir muito mais, né, Rogério? Beleza, e tem a questão da contaminação do solo com produtos tóxicos, das pessoas que estão em contato, assoreamento de mananciais, enchentes, armazenamento de materiais que não são biodegradáveis, tudo isso está relacionado à questão
de poluição ambiental, né, Rogério? Muito bem, né? Por Aí conta do lixo, né? Dos resíduos, né, professor Jorge? Isso. Ainda tem a questão do deslizamento de encostas, as pessoas às vezes jogam lixo nas encostas, né? Exato, aí vai acarretando só problemas, né? Isso. Geralmente quem joga o lixo lá são pessoas que moram lá, né? Que estão lá e já estão de uma forma inadequada morando nesses lugares, né? Exatamente. E modificam, obviamente, a paisagem. Na aula 22.1 falamos sobre a urbanização do Brasil, citamos a questão do conceito de êxodo rural, definição de regiões metropolitanas, metrópoles nacionais e metrópoles regionais. Beleza, aí nós falamos lá que nossos centros urbanos surgiram lá no século XVI, com a produção do açúcar no Nordeste. Depois teve descoberta de ouro no século XVII e XVIII, que fez surgir nossos primeiros núcleos urbanos assim mais interessantes. E no século XIX, a produção do café intensificou esses núcleos urbanos no Brasil, transformando em cidades, né? Muito bem. E em 1872, a população do Brasil era só 6% da população total de habitantes, Rogério. Muito bem. Olha só, e no início do século XX, a indústria foi um fator aí que contribuiu demais, né, professor Jorge, para esse processo aí de ocupação das cidades, né, que acabou gerando aí o êxodo rural. Também, o êxodo rural não, o êxodo rural lá no campo, né, que vieram para a cidade para trabalhar com a indústria. Vamos analisar. O país começou a se industrializar a partir de 1930. Falei para vocês que 1950 foi o momento que mais industrializou no Brasil. E lá no campo era duro, né, o trabalho, e ainda chegou a mecanização, e também essa mecanização gerou o quê? Perda de postos de trabalho. Grande parte dos trabalhadores foram atraídos para as cidades com o intuito de trabalhar no mercado industrial que estava crescendo no Brasil. Isso. E a partir da década de 60, né, a gente se industrializa mais e também se torna urbano. Muito bem. A população do Brasil se torna urbana da Exatamente. década de 60 para 70, né? Muito bem. No espaço de 10 anos, a gente se tornou um país urbano. Muito bem, exatamente. Então, o êxodo levou de forma significativa o número de pessoas aos centros urbanos. E hoje a nossa taxa de urbanização é em torno de 84% a 85%. Isso, e nós somos um país urbano, industrial e, ao mesmo tempo, agrícola. Exatamente. E aí apresentando para vocês a questão da taxa de urbanização do Brasil, né? 85%. Do Brasil Brasil. Urbanizado. Região mais urbanizada do Brasil, Sudeste, e a menos urbanizada? Nordeste. Exatamente. Falamos também sobre regiões metropolitanas, que é conjunto de municípios contíguos, integrados socioeconomicamente a uma cidade central ou principal. O custo de vida é uma das prováveis causas do crescimento maior das cidades periféricas nas regiões metropolitanas. Falamos também que o Brasil possui 74 regiões metropolitanas, onde vive 45% da população do Brasil nessas áreas. A maior região metropolitana do Brasil, São Paulo, com 21,9 milhões de habitantes, galera. E falamos que é na Paraíba que vai encontrar o maior número de regiões metropolitanas, 12. Legal. E aí uma tabela, né, para mostrar as 10 maiores regiões metropolitanas do Brasil, sendo que está em primeiro lugar São Paulo, com mais de 21 milhões de pessoas, Rogério. Falamos sobre esse mapinha também na aula, né, professor Jorge? Uhum. Onde apresentamos aí o conceito de arranjos populacionais e falamos dessa área que acontece aqui em Porto Velho, né? Isso. Da migração pendular, né? E a grande metrópole nacional é São Paulo. Muito bem. É E falamos sobre outras áreas de metrópole regionais, como no Amazonas, né? Em Manaus. Falamos também em Belém, né? Fortaleza, Recife, Salvador, Vitória, Belo Horizonte, Goiânia, Santa Catarina, ali, Florianópolis, Porto Alegre, né? Isso e Curitiba. Grande metrópole São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, são metrópoles nacional. Beleza, galera? Então, olha só, finalizamos a revisão. Então, o que você vai fazer? Tá tudo mencionado aí as aulas que foram trabalhadas durante a revisão. Pega a aula na íntegra, faça a revisão, porque, professor Jorge, eu vou arrepiar nessa prova agora da unidade 2. Beleza?
Fechou. Deixa comigo? Beleza. Então, tranquilo. olha só, pega o material, porque eu vou aprofundar nas questões, porque eu quero que você arrepie lá no vestibular, no Enem, quando chegar o grande dia. Beleza? Um grande abraço e até mais. Tchau! Boa prova.